Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste sábado 30 de julho de 2022, mas primeiro temos a lista de quinta-feira para conferir. E na lista estava o Beck Vasco e não bateu, o Vasco atropelou o CRB, aos 4 minutos o Vasco abriu o placar, aos 28 minutos o CRB chegou ao empate, mas o gol foi anulado, aos 31 minutos o Vasco fez 2-0, no início do segundo tempo o Vasco fez 3-0 e nos acréscimos o Vasco marcou o quarto gol e fechou a goleada aí por 4-0. E com essa vitória o Vasco voltou para a segunda colocação do campeonato. A equipe do Sport venceu o Guarani por 2-1 e na lista também estava o Beck São Paulo contra o América Mineiro e bateu. O São Paulo venceu por 1-0, abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Aos 67 o América teve a chance do empate, mas o Iago Maidana desperdiçou uma cobrança de pênalti e o jogo terminou mesmo nesse 1-0 para o São Paulo. E para fechar a lista de quinta-feira estava o Lei Fortaleza contra o Fluminense e bateu. A equipe do Fluminense venceu o jogo por 1-0, marcou gol aos 35 minutos do primeiro tempo. A equipe do Fortaleza chegou a empatar aos 90 minutos, mas o gol foi anulado. Então a lista de quinta-feira ficou aí com 2 acertos e um erro. Não foi uma lista ruim, não foi melhor porque o Lei Vasco não bateu e o Lei Fortaleza estava com uma odd aí na casa de 2,80, já é um pouco alta, mas quem fez as 3 entradas ficou aí com um pouco mais de 14% de lucro. O importante é sempre fechar o dia no green, nem sempre vai ser possível, vai ter dias aí que vai fechar no red e isso é normal. Não tem como acertar todos. Vamos agora para os jogos deste sábado. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, que tem uma rodada bem complicada nesse final de semana, já que algumas equipes têm jogos decisivos no meio de semana pela Libertadores e Sul-Americana. Ceará e Palmeiras, por exemplo, tem jogo no meio de semana. O Ceará ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E a equipe do Palmeiras na primeira colocação, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando em casa, o Ceará ocupa a 17ª colocação. Em 9 jogos, venceu 2, empatou 5 e perdeu 2. Jogando fora de casa, o Palmeiras ocupa a primeira colocação. Em 9 jogos, venceu 5 e empatou 4. Os últimos jogos entre eles: vitória do Ceará por 3-2, vitória do Palmeiras por 1-0, vitória do Palmeiras por 2-1. A equipe do Ceará vem de derrota, perdeu fora de casa para o Juventude por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Ceará tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Ceará como mandante no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias e 2 empates. E a equipe do Palmeiras vem de vitória, venceu em casa o Internacional por 2-1. A race do Palmeiras nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Palmeiras como visitante no Campeonato Brasileiro são 2 empates e 1 vitória. Aqui é um jogo para Lei Ceará, mas essa odd de 3,75 é muito alta. Precisa ver também se as equipes vão com times titulares ou se vão poupar para o jogo do meio de semana. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. O Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro e a equipe do Ceará joga contra o São Paulo. Dando sequência, Goiás contra o Coritiba. A equipe do Goiás na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a equipe do Coritiba na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 22 pontos cada uma. Jogando em casa, a equipe do Goiás ocupa a 14ª colocação. Em 9 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, o Coritiba ocupa a 20ª colocação. Em 9 jogos, são 2 empates e 7 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Coritiba por 3-0, vitória do Goiás por 2-1, empate por 1-1 e vitória do Goiás por 2-1. Os confrontos bem movimentados, que sai bastante gols entre eles. A equipe do Goiás vem de um empate fora de casa contra o São Paulo. Nos últimos 10 jogos são 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Goiás em casa no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias e 2 derrotas.
E a equipe do Coritiba vem de vitória, venceu em casa o Cuiabá por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Coritiba tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Os últimos jogos do Coritiba como visitante são 4 derrotas. O Coritiba faz uma péssima campanha como visitante, não venceu nenhum jogo até o momento. No ao vivo pode ser interessante para buscar esse back em Goiás, mas colocar o Goiás em back no pré-live, eu fico com o pé atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols desse jogo. O over mais de 2,5 está aí com uma odd de 2,30. Eu vou colocar esse jogo na lista no over mais de 2 gols. Dando sequência, Corinthians contra o Botafogo. O Corinthians na segunda colocação. Nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Botafogo na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Corinthians ocupa a primeira colocação. Em 9 jogos venceu 6 e empatou 3. Jogando fora de casa, a equipe do Botafogo ocupa a terceira colocação. Em 10 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians por 3-1, vitória do Corinthians por 2-0, empate por 2-2 e vitória do Botafogo por 1-0. O Corinthians vem de derrota, perdeu no meio de semana para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. No meio de semana joga contra o Flamengo pela Libertadores. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias, 2 empates. Os últimos jogos do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias e 1 empate. E a equipe do Botafogo vem de vitória, venceu em casa o Atlético Paranaense. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo tem 4 vitórias e 6 derrotas. Os últimos jogos do Botafogo como visitante são 2 vitórias e 2 derrotas. Aqui vai ser um jogo complicado, o Corinthians deve poupar alguns jogadores pensando no jogo do meio de semana contra o Flamengo pela Libertadores, mas mesmo que seja com time alternativo, eu acredito que o Corinthians tem condição de vencer esse jogo. É uma equipe forte jogando como mandante, ainda não foi derrotado nesse Campeonato Brasileiro em casa, mas a equipe do Botafogo também faz uma boa campanha como visitante, ocupa aí a terceira colocação. Deixa eu dar uma olhada na odd de gols desse jogo. O over 2,5 desse jogo está aí com uma odd de 2,35, tá bem alta já. Eu vou colocar na lista também o over mais de 2 gols. Dando sequência, Flamengo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo com uma odd de 1,36, não vou colocar o Flamengo na lista com essa odd. No mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,75. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Brusque contra o Cruzeiro. A equipe do Brusque ocupa a 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E a equipe do Cruzeiro na liderança do campeonato. Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 13ª colocação. Em 9 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 3. Jogando como visitante, o Cruzeiro ocupa a 2ª colocação. Em 10 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Cruzeiro por 1-0, vitória do Cruzeiro por 2-0 e vitória do Cruzeiro por 2-1. A equipe do Brusque vem de um empate fora de casa contra o Guarani. Nos últimos 10 jogos, venceu 3, perdeu 3 e empatou 4. Os últimos jogos do Brusque como mandante tem 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Cruzeiro vem de vitória, venceu o Bahia em casa por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro são 2 empates e 1 derrota. Aqui seria um jogo para lei Brusque, mas nessa odd de 3,40 eu não vejo muito valor a longo prazo. No ao vivo pode ser interessante para buscar esse back Cruzeiro, mas eu vou deixar fora da lista. Nos últimos 3 jogos como visitante não venceu nenhum, perdeu 1 e empatou 2. Dando sequência, Londrina contra o Criciúma. A equipe do Londrina na 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a equipe do Criciúma na 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 8ª colocação. Em 10 jogos venceu 5, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Criciúma ocupa a 9ª colocação. Em 9 jogos venceu 2, empatou 3 e perdeu 4.
Os últimos jogos entre eles: vitória do Criciúma por 1-0, vitória do Criciúma por 2-1, empate por 0-0 e vitória do Criciúma por 2-0. A race do Londrina nos últimos jogos são 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Londrina em casa: venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe do Criciúma nos últimos jogos tem apenas 2 vitórias. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também. Novo Horizontino contra o Vila Nova. A equipe do Novo Horizontino na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. E a equipe do Vila Nova na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Jogando em casa, o Novo Horizontino ocupa a 11ª colocação. Em 10 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Vila Nova ocupa a 19ª colocação. Em 9 jogos, empatou 4 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, empate em 0-0. O Novo Horizontino vem de derrota, perdeu fora de casa para o CRB por 2-1. Os últimos jogos do Novo Horizontino em casa, venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Vila Nova vem de vitória, venceu o Vasco da Gama por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem 1 vitória, 5 derrotas e 4 empates. Nos últimos 10 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. Jogando fora de casa, o Vila Nova tem 3 derrotas e 1 empate. O Vila Nova faz uma péssima campanha no campeonato. O Novo Horizontino nesse momento está com uma odd acima de 2. Eu vou colocar o Novo Horizontino em back. Dando sequência, Ponte Preta contra o Operário. São duas equipes que vêm muito mal no campeonato. A Ponte Preta na 15ª colocação e o Operário na 16ª. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. CSA contra o Ituano. São duas equipes também que não fazem um bom campeonato. O Ituano na 13ª colocação e o CSA na 17ª colocação. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado. Eu vou deixar fora da lista também. E neste sábado, na Inglaterra, tem um jogo entre Liverpool contra o Manchester City. Aqui é um jogo para leitura, precisa ver como que o Liverpool vai jogar sem o Sadio Mané e como o Haaland vai encaixar também nesse time do City. E na Alemanha tem a final da Supercopa, Red Bull Leipzig contra o Bayern de Munique. Aqui eu acredito que esse back Bayern de Munique vai bater, mas precisa ver como que a equipe vai jogar sem o Lewandowski, que foi para o Barcelona. É um jogo mais para leitura. Então a lista de sábado ficou aí com back Novo Horizontino, over mais de 2 gols Goiás contra o Coritiba e over mais de 2 gols Corinthians contra o Botafogo. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.